A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso, aleluia, Deus é bom. Meus irmãos, mais uma vez estou aqui para sempre de muitas vezes, sempre eu vou estar aqui em nome de Jesus. E meus irmãos, hoje é mais um dia deste momento abençoado que nós vamos ter para a glória e honra desse nosso Deus maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. E meus irmãos, vamos fazer uma oração ao Senhor, agradecendo a Ele pelo momento que nós vamos ter, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, me ajudem em oração. Assim como eu sempre peço, orem também por mim, em nome de Jesus. Orem também por mim, meus irmãos, para que essa programação ela sempre aconteça. Isso aqui é uma programação própria que eu mesmo faço. Para vocês terem uma ideia de onde eu estou fazendo de um dos lugares mais importantes que nós temos em nosso lar. Sabe qual é, meus irmãos? Nossos quartos. Estou fazendo do meu quarto, no meu lar, onde eu durmo com a minha esposa. Tudo bem? Estou fazendo no meu quarto aqui, no meu lar. E isso aqui é independente, meus irmãos, é independente. Isso não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum, mas tem valor para nós, tem valor para Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque isso aqui é tudo para a glória e honra de Deus. Como os irmãos podem ver, nenhuma vez pedi nenhuma substância relacionada a quantias em dinheiro, e nem vou pedir, porque isso não é do meu feitio, isso não é o que Deus quer, e não vou pedir de jeito nenhum, para a glória e honra de Deus. Faço isso aqui gratuitamente, para que todos possam ver, em nome de Jesus. Meus irmãos, agora oremos, me ajude com as suas orações também, em nome de Jesus. Vamos orar desta maneira. Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, ó Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nome que é sobre todo nome, Senhor, nós anunciamos em nome de Jesus Cristo, Pai, este momento abençoado que nós vamos ter, Pai, para a Tua glória, honra e poder, Senhor. Este poder maravilhoso que Jesus Cristo anunciou para nossas vidas, anunciado do Espírito Santo. Deus Espírito Santo, nós estamos aqui. Nos enche de Ti, nós somos os Teus vasos, ó Espírito Santo, o santuário do Espírito Santo, anunciados aqui neste mundo. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós Te pedimos, Pai. Te pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, abre Teus céus, Pai, ouve o nosso clamor, nossas orações e abençoa essa programação abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. É uma circunstância que fala sobre um tipo de adoração. Esse tipo de adoração, ele é referente a algo, já foi anunciado várias vezes também, que eu já vi, já presenciei até em diversas outras igrejas que eu pude estar, graças a Deus. É o momento da adoração referente à música, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aqui eu não vou julgar nenhuma música, porque já é anunciado na palavra de Deus que o nosso juiz, esse é que julga. Percebemos sim que existem músicas erradas, mas o que eu vejo é que, irmão, não devemos julgar nada nesse mundo. Como é anunciado o que é certo pelas nossas bocas, é dessa maneira que Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo que está acontecendo nesse mundo. Então não adianta falar, olha, aquilo está errado, aquilo dali está errado. Não. Tudo está nas mãos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Deus vai julgar, não importa. Ah, o irmão está fazendo coisa errada. Irmão, Deus vai tratar com ele, às vezes conserta. Glória a Deus. Assim como tem consertado em termos que eu anunciei agora, em termos da música. Tem muitos cantores que, para a glória e honra de Deus, agora estão cantando certo, dignamente bem. Glória a Deus, aleluia por isso. Então, não julgue nada não, meu irmão, nesse mundo.
Se você está pedindo, se você está vendo algo errado que está desagradando a Deus, peça para Deus corrigir, porque nós mesmos somos corrigidos por Deus a todo momentozinho, às vezes no falar da gente, no julgamento da gente, no agir da gente, no andar da gente, em qualquer momento da gente, de nossas vidas, Deus está nos julgando, meus irmãos, e Ele está fazendo o quê? Nos consertando. Aleluia, glória a Deus. E meus irmãos, relacionado a essa bênção, antes de eu começar essa palavra abençoada, vou fazer mais uma oração em relação ao que vai ser anunciado para nossas vidas, que vai ser essa palavra abençoada. Só para os irmãos terem uma ideia, essa aqui é a terceira Bíblia que eu tenho, para a glória e honra de Deus. Eu tenho 3 Bíblias e a minha esposa tem mais 3. E algo que eu vou ensinar para os irmãos em termo dessa situação, dessa palavra aqui abençoada que é a Bíblia. Essa aqui é uma que eu tenho e a outra está aqui. A minha esposa também tem 2. Vou até mostrar para os irmãos. Essa daqui é da minha esposa. Glória a Deus. Ela tem outra também. Ela tem 3 e eu 3. Glória a Deus. Uma das razões relacionadas à Bíblia que eu quero anunciar para os irmãos é: não esconda a Bíblia de vocês. Não esconda a Bíblia de vocês. Sabe por quê? A Bíblia, ela é muito importante para nossas vidas, meus irmãos. Muito importante para nossas vidas. E às vezes, infelizmente, eu já entrei em lugares, já fiz culto nos lares, culto em vários lares, e já percebi, meus irmãos, e eu já vi irmãos que tinham vários anos de igreja, mas com suas Bíblias escondidas, infelizmente. A minha Bíblia, se você entrar na minha casa, você vai ver uma Bíblia aberta. Tem 4 Bíblias na estante da nossa sala, que eu deixo à vista. Eu não escondo as minhas Bíblias em nome de Jesus. Não escondo. Uma é aberta e as outras estão também ali, no seu canto referido. A minha Bíblia e a da minha esposa, em nome de Jesus. Não gosto de ver, pelo menos na minha casa, isso é proibido na minha casa, que eu anunciei para minha esposa. Não quero ver as minhas Bíblias escondidas. Glória a Deus, aleluia. E meus irmãos, voltando a essa bênção, eu vou ler aqui o que foi anunciado no vídeo passado. Olha só como Deus faz a obra dele maravilhosa. Em cada momento abençoado desse, eu vou ler um capítulo da palavra de Deus. Um capítulo da palavra de Deus para nossas vidas. Porque a leitura da palavra é importante para nós. Eu vou fazer a leitura da palavra. No vídeo passado eu li Gênesis no capítulo 1. Agora, meus irmãos, vamos ver Gênesis no capítulo 2. Pelo que foi anunciado, eu não estou muito bem lembrado da tradução bíblica que eu li a vez passado, mas nessa eu vou ler a ACF. Cada vez que nós estivermos aqui, eu vou ler uma tradução diferente da Bíblia. Essa é a ACF que eu vou ler para nossas vidas, que significa Almeida Corrigida Fiel. Essa que eu vou ler agora para nossas vidas, capítulo 2 de Gênesis. Glória a Deus, aleluia. Que é anunciado dessa maneira para nossas vidas, meus irmãos. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra,
quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilah, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o obidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apergar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, como foi anunciado, é importante esse momento em que milhares de igrejas elas fazem o momento da leitura da palavra. Glória a Deus, aleluia. E meus irmãos, vamos agora agradecer por este momento. Deus, este momento abençoado, Senhor.
que foi da leitura da Tua palavra, Pai, a palavra que tem poder, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa, Pai, com a Tua palavra, Pai, que foi anunciado para nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós anunciamos, Pai, que estas palavras, Pai, a leitura da Tua palavra que foi anunciada, Pai, ela é bênção para nossas vidas e nos abençoará abundantemente mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em nome da palavra de Deus, as sagradas Escrituras, as Escrituras sagradas, a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Outra bênção que eu quero anunciar, meus irmãos, em termos desse momento abençoado, que eu acho que está com mais de 2 semanas que eu não faço, por razão que eu preciso de algo muito importante na minha vida. Algo muito importante na minha vida não, algo muito importante para que esse momento abençoado seja importante para nossas vidas. Que eu faço esse momento por computação gráfica. Daqui, meus irmãos, esse vídeo eu passo para o computador, ajeito a minha voz, ajeito mais a imagem a qual vocês estão vendo e ajeito tudo, meus irmãos. Aqui eu estou fazendo de um lugar bem simples. Um lugar simples que eu quero anunciar, um lugar abençoado por Deus, que Deus anuncia. Estou fazendo dentro do meu quarto, a qual dorme eu e a minha esposa, certo? E é feito dessa maneira que vocês estão vendo. E também eu quero anunciar, nunca vou deixar de anunciar isso. Isso aqui é algo independente meu, que Deus colocou para que eu fizesse sempre. Já faço isso há vários anos, se eu não me engano, uns 3 a 4 ou mais anos já que eu faço essa bênção, para a glória e honra de Deus, e vou continuar fazendo, em nome de Jesus. E meus irmãos, vocês que estão vendo, como foi anunciado várias vezes, é link que é colocado, link do YouTube, o link não faz o espaço de seu celular em nada, é só você ter uma internet no seu celular para você acessar o link e ver essas bênçãos. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, também quero anunciar para nossas vidas esse momento abençoado, né? Nós vamos falar algo abençoado que eu ouvi em termos da adoração em relação a um momento que existe em várias igrejas, em vários lugares, que é em relação à música. A música também ela está relacionada, meus irmãos, à adoração. Adoração significa, meus irmãos, em seu significado, um sacrifício que nós levantamos a Deus para que Deus possa nos abençoar. Esse é o significado, um dos significados da adoração. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, e existem pessoas que estão, sim, meus irmãos, se formos perceber, existem várias músicas que foram feitas em meio a vários momentos da vida das pessoas que estão anunciando a música que, meu Deus. E vocês vão ver também, meus irmãos, músicas que referente, músicas, eu gosto muito de adoração, músicas mais calmas, músicas mais tranquilas, essas músicas que eu gosto mais, feitas no piano ou então em outro instrumento mais calmo. É dessa maneira que eu gosto das músicas. E meus irmãos, como vocês vão ver daqui a pouco, né? Fiz uma música referente à computação gráfica. A letra da música foi eu que fiz, em nome de Jesus, essas letras. Espero que agrade os irmãos. Assim como teve uma que eu fiz com a minha letra mesmo. O nome da música é Bíblia Sagrada. Se vocês puderem ver aí no meu canal, tem lá Bíblia Sagrada. A letra dessa música foi eu que fiz, em nome de Jesus. A computação gráfica só ajeitou o tom e uma voz humana, né, que não seja uma voz robótica, mas uma voz relacionamento humano, para nós ficarmos mais familiarizados e mais abençoados com a música. Glória a Deus, aleluia. E meus irmãos, antes de eu começar o nosso estudo relacionado à música, não, já vou começar em nome de Jesus. Vou começar logo esse estudo aqui que eu tirei de 2 referências. Nós vamos ler essa referência aqui em nome de Jesus Cristo, que essa referência eu anunciei da
da versão bíblica da NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que anuncia e que vai nos fazer entender relacionado a esse assunto, que anuncia em 1 Samuel, meus irmãos, se vocês puderem me acompanhar, vai estar passando aí no vídeo, né? Caso os irmãos queiram acompanhar, vai estar passando os versículos bíblicos aí no vídeo, como sempre tenho colocado. Glória a Deus, aleluia. Em 1 Samuel, no capítulo 16, que vai até 16, versículo 14 ao versículo 23, que anuncia para nossas vidas desta maneira. Depois eu vou ler, depois vamos para o entendimento. Que anuncia assim: o Espírito do Senhor saiu de Saul, e um espírito mau mandado por Deus começou a atormentá-lo. Então, os empregados de Saul lhe disseram: sabemos que um espírito mau mandado por Deus está atormentando o Senhor. Mande, e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira, e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou: procurem um homem que toque bem lira e o traga aqui. Um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Aí Saul enviou mensageiros com este recado para Jessé: mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então Jessé mandou Davi a Saul, e Davi levou de presente um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Este gostou muito de Davi e o escolheu para carregar as suas armas. E mandou a seguinte mensagem a Jessé: eu gostei de Davi, desde que ele fique aqui a meu serviço. Daí em diante, toda vez que o espírito mau mandado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a sua lira e tocava. O espírito mau saía de Saul e ele sentia melhor e ficava bom novamente. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Meus irmãos, como foi anunciado aqui, existem, porque aqui não anuncia que eles foram destruídos ou que eles não existem. Eles existem sim. Existem espíritos maus, como foi anunciado na mensagem aqui. Espíritos maus que nos incomodam, como foi anunciado aqui com o rei Saul. Incomoda significa que esse espírito mau o atormentava. Aleluia. E meus irmãos, como foi anunciado para nossas vidas, às vezes não é somente, claro, é importante, não é somente pela oração, não é somente pela palavra, mas também pela música. Percebam bem, meus irmãos, o que foi anunciado aqui. Irmãos, Davi, ele tocava um instrumento para Saul, para afastar aquele espírito que estava atormentando, incomodando a vida do rei Saul. E como foi anunciado, ele tocava. Como
é anunciado, ele tocava, meus irmãos. Ele tocava, não anuncia aqui que ele cantava. Claro que existe também, vou falar daqui a pouco, existe também essa referência de cantar. Nós estamos na referência de tocar, meus irmãos, tocar. Como foi anunciado, Davi tocava o que? A sua lira. Meus irmãos, lira também, ela é anunciada significando harpa. Lira é aquele instrumento de corda, não é? Instrumento de corda em formato de U. Essa era a lira, chamada de harpa também. Em algumas versões bíblicas, vocês vão perceber que está anunciado como harpa, lira. Glória a Deus, aleluia. E meus irmãos, é importante tocar. Nós não vimos concerto, você for num concerto de música, onde tem piano, onde tem a flauta, onde tem os instrumentos musicais relacionados ao toque, que somente é o toque. Às vezes tem também ali um instrutor que com sua habilidade vai fazendo com que os músicos façam a música direito. Já vi. E glória a Deus, aleluia. Eu assisti na TV concertos, eu acho lindo, meus irmãos. Aleluia ali. O instrumento que eu acho mais lindo é o piano, meus irmãos. O piano. Glória a Deus, aleluia. E meus irmãos, como foi anunciado aqui, toque. Não tem aquele momento da nossa oração, eu creio que você já fez na sua casa, na igreja, ou então em algum lugar. E o que é certo, quando há o momento da oração, há aquela música de fundo, que é só o toque. Vocês percebam que Deus, Ele nos acalma quando nós fazemos essa atitude. Quando nós fazemos essa atitude em nossas orações, eu até hoje faço, quando eu estou orando, eu coloco um fundo musical, um fundo para oração. Tem milhares de pessoas que fazem isso, e é certo, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. E como é anunciado, meus irmãos, um espírito mau, um espírito atormentador de vida, ele se afastava com o toque da harpa. Mas não era o toque de qualquer pessoa não, meus irmãos. Olha só o que um dos empregados de Davi anunciou. Falou que Davi é um bom músico, falou que Davi é valente, falou que Davi é um bom soldado, falou que Davi tem uma boa aparência, e o mais importante, que cada músico deveria levar em consideração, que o Senhor Deus está com ele. Versículo 18, você encontra essa caracterização que um homem de Deus, referente a esse dom maravilhoso, deve ter, relacionado à música. Vamos outra vez. Você aí, músico, você aí que gosta de cantar, você aí que ama ouvir, usar essa voz maravilhosa que Deus nos deu, então o seu instrumento musical, veja bem como você deve ser, meus irmãos. Como ele diz, você, nós, até nós, como nossos ministérios eclesiásticos, o ministério eclesiástico também de música também existe, glória a Deus, aleluia. Então, bom músico, valente, bom soldado, boa aparência, e o Senhor está com ele. Olha só que bênção. E foi, meus irmãos, para vocês verem. Vocês têm que perceber dessa maneira. Em relação à música, meus irmãos, como vocês estão vendo aqui, quando vocês forem tocar ou cantar para alguém, às vezes eu vejo muito isso em cantores, em tocadores de música. Estão cantando e estão tocando, às vezes querendo impressionar
E às vezes pessoas até que não convém. Olha só, a pessoa que impressionou Davi foi um dos empregados de Saul. Um dos empregados de Saul, meus irmãos. Impressionou. Então, tem pessoas, e às vezes, já percebi também essa circunstância, já presenciei. Às vezes as pessoas querem cantar para a multidão. Não é isso. Cante para um, depois vai vir dois, depois vai vir três, e assim por diante. E como foi anunciado aqui, um dos empregados de Saul foi que percebeu essas bênçãos em Davi. O que foi que ele percebeu? Percebeu que era bom músico, percebeu que era valente, percebeu que era um bom soldado, percebeu que tinha boa aparência e o mais importante, percebeu que o Senhor Deus está com ele. Aleluia! Glória a Deus! Vejam só, irmãos, se você está querendo que pessoas... Eu não gosto de falar pessoas famosas. Pessoas conhecidas percebam em você. As pessoas ali que são menos conhecidas, que deveriam prestar atenção em você, elas sim é que têm valor. Não falando que o conhecido não tem, mas irmão, valorize cada pessoa, independentemente de sua cor, de sua raça, de sua religião e de qualquer circunstância, porque assim como eu anunciei no começo, é Deus que julga tudo nesse mundo, e Ele está vendo tudo e nada passa despercebido, como muitos anunciam, e é certo aos olhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nossos olhos passam, os olhos do Senhor não passam não. Por isso que nós somos falhos. Quem disser que é perfeito, meu irmão, se vire com Deus depois, porque Deus está vendo tudo. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, como foi anunciado, esse é o relacionamento, como foi anunciado aqui, de um bom músico, como foi relacionado aqui por um dos empregados de Saul. Aleluia. Agora vamos para outra parte. Esse foi em relação ao toque. Agora vamos em relação ao quê? Cantar. Aleluia. Então vamos lá. A próxima referência para nossas vidas é uma bem conhecida. Todas as referências da Bíblia são conhecidas. Glória a Deus. Mas tem algumas referências que é anunciado milhares de vezes. Tem que ser anunciado mesmo. Milhares, milhões e muito mais vezes ainda. Para a glória e honra do nosso Deus. Aleluia. Atos. Essa relacionada ao canto. Capítulo 16, versículo 25. Que vai até o versículo 34. Atos 16, capítulo 25. Até o versículo 34. Vou ler a versão bíblica NTLH também, meus irmãos, nova tradução da linguagem de hoje, para a glória e honra do nosso Deus. Que anuncia assim: mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos estavam escutavam. De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso! Todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou:
Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então, eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, como foi anunciado no começo dessas palavras abençoadas que está sendo anunciado para nossas vidas, aprendemos com Davi que ele tocava para que um espírito mau saísse de uma pessoa, e não era qualquer pessoa, era um rei mencionado, meus irmãos, um rei Saul. Glória a Deus. Então, meus irmãos, entendamos desta maneira. Ali tocava, porque não anuncia aqui. Talvez ele tivesse, mas não anuncia que ele cantou. Já aqui está bem anunciado que Paulo e Silas, na sua segunda atitude de engrandecimento a Deus, significando exaltação a Deus em adoração, eles cantaram hinos a Deus. E ainda, meus irmãos, como foi anunciado aqui para nossas vidas, eu aprendo isso desde as igrejas que eu fui, graças a Deus, e os outros presos escutavam. Eles cantavam e tinham pessoas escutando. O que é isso que é anunciar para nossas vidas? Meus irmãos, às vezes eu vejo ainda essa atitude. Na minha consideração, no meu ponto de vista, eu acho errado. Às vezes sabemos o hino, já fiz isso também. Às vezes sabemos o hino, sabemos a música e não cantamos. E às vezes, erradamente, pensamos assim: eu não gostei da voz do cantor, eu não gostei, o músico ali com aquele instrumento. Irmão, você está fazendo para Deus, você não está fazendo para o cantor lhe ouvir, você não está fazendo para o músico do instrumento também lhe ouvir. Eles estão fazendo a parte dele, como eu anunciei no começo. É Deus quem julga, tá bom? Tá cantando muito alto. Irmão, cante com a tua voz. Sabe o que eu aprendi nas igrejas? Já vi essa frase várias vezes e é certo. Não se importe quem está do seu lado, não se importe quem está do seu outro lado, quem está na sua frente, quem está atrás de você. Não se importe. Se importe com aquele que quer te ouvir, Deus. Se importe com Ele. Ele quer ouvir a sua voz. Eu tenho uma voz feia. Tu tá cantando pro homem achar tua voz feia? Aqui eu não vejo anunciado que Davi era um músico de instrumentos musicais, mas ele fez, não foi? Aqui também eu não vejo anunciado nessas mensagens, a qual nós lemos agora sobre Paulo e Silas, que eles eram cantores. Glória a Deus. Então, digo algo para vocês, meus irmãos, muito importante. Eu faço isso hoje em dia. Se eu souber a música, eu vou cantar. Eu não estou nem aí se pessoas estão achando que eu estou cantando feio, que eu estou cantando errado, porque
porque estou cantando para o Rei da Glória. Recanta, labaxaia, lamantecaia, lamanaia, abaxequerie, mantecaro, mantucarie. Estou cantando para Deus, porque Deus é o meu Salvador. É Deus que cuida de mim, é Deus que protege a minha vida, é Ele que me enche do Espírito Santo. Eu estou cantando para Ele, e vocês, músicos e cantores, toquem suas músicas para Deus, não é para homem não. Cantem para Deus, cantem para Deus, ouçam e anunciem a palavra de Deus através de suas músicas, através de suas vozes, através de seus instrumentos. Então adore, exalte, engrandeçam ao Senhor com a voz de vocês, com a música de vocês, com o instrumento de vocês. É tudo para Ele. Aleluia. Canta la manaia rabaxi, te canta la mahuri, te canta la balaia, abaixi canta le handalai, hurirei handai. Aleluia. Meus irmãos, mais uma vez, se você souber a música, cante, cante. Não se importa quem está achando feio, não. Eu canto. E em relação à música, o que nós lemos, rapaz, eu não vou nem mais explicar isso aqui, já está bem explicado. Você leia, releia de novo. Eu vou anunciar aqui 1 Samuel, eu li hoje para nossas vidas, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, que vai até o versículo 23. E também li para nossas vidas Atos, capítulo 16, versículo 25, que vai até o versículo 34. Aleluia, glória a Deus. Percebam que os dois capítulos são 16. São, né? Samuel 16 e Atos 16. Glória a Deus, aleluia. Leia que Deus vai lhe fazer entender, ter sabedoria, discernimento, inteligência verdadeira que vem do céu, como sabedoria e discernimento para nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E meus irmãos, em relação à música, quando eu estou precisando muito de Deus, como foi uns casos um mês atrás, né? Que eu já estou há um mês trabalhando, estava 7 meses, meus irmãos. Quando nós homens somos, eu vou entrar em uma questão, depois vou entrar nessa questão. Quando nós homens somos os sacerdotes do lar, somos os ajudadores das nossas famílias, né? Então, meus irmãos, os cooperadores de nossas famílias, nossas esposas, nosso lar, nós nos sentimos muito angustiados. Eu estava quase mais de 7 meses desempregado e graças a Deus hoje eu tenho um emprego. Ah, tá ganhando. Irmão, você aí, outra coisa, depois eu vou entrar nessa questão, não vou entrar nessa questão agora de emprego. Em outra ministração eu vou entrar sobre essa questão. Mas glória a Deus, eu estou trabalhando, estou para a glória e honra de Deus, trabalhando bem, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E em termos de cantar, meus irmãos, esse hino aqui eu gosto muito de cantar ele. Eu acho que esse é um, depois eu vou colocar outro. Vocês vão ouvir através da minha voz esta adoração. Até de joelhos eu já cantei esse hino. Esse hino faz parte da minha vida e sempre eu vou cantar ele para a glória e honra de Deus. Que anuncia assim, ó. Aleluia, glória a Deus. Se você souber, cante. Enche, Deus. Glória a Deus. Olha só. Enche o meu coração de ti.
pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou. Por mim, me convém diminuir, pra que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Decama, chute, canta, ramanaia, rabaxeria, manteca. Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou. Por mim, me convém diminuir, pra que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Deus é maravilhoso, meus irmãos. Eu adoro e exalto ao Senhor. Engrandeço o nome de Deus, o nome do Senhor. Para que o Senhor cresça em mim, me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim, me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Seguir-te, meu Jesus. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus. Como vocês ouviram, meus irmãos,
Você que sabe, cante. Não se envergonhe da sua voz, não. Cante a Deus. Cante ao Senhor. Cante ao Senhor, meus irmãos. Cante a Deus. Deus, Ele quer ouvir a sua voz de 3 formas. Deus me fez entender agora cantando. Deus quer ouvir a nossa voz de 3 formas, de 3 maneiras. Como é essa forma, pastor Eric? Primeiro, oração. O que Paulo fez segundo com a voz dele? Cantou. E terceiro, meus irmãos, com os nossos clamores, com a leitura de sua palavra. Olha só, Ele quer ouvir nossa voz dessa maneira, orando, cantando e lendo a sua palavra. Aprendam isso, tá bom? Quer ouvir as nossas vozes cantando, orando e lendo a sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu tenho uma música, outra música, essas duas. Essa outra eu tenho há mais de 15 anos. Eu tenho guardado ela com muito carinho, essa música. Eu não consigo achar mais ela em nenhum canto. Mas eu guardo ela há 15 anos. Antes de eu me casar, eu já tinha essa música. Assim que eu me converti, foi que eu adquiri essa música. Eu adquiri sozinho. Fui nas plataformas digitais e encontrei essa música. Até hoje eu não... Foi Deus que me fez encontrar essa música. Até hoje eu não sei mais encontrar essa música, meus irmãos. Vocês vão ouvir agora. Que música é? Eu chamo ela de música Jesus. Eu chamo ela dessa maneira e vocês vão saber por quê. Eu não sei o nome dela, mas eu coloquei música Jesus. Eu peguei na internet, não sabe, eu acho que foi um cantor desconhecido, mas ela é dessa maneira. Ouçam só. Vou deixar vocês ouvirem ela todinha para vocês verem. É essa daí, ó. Jesus. Declare, Ele vai curar. Ele vai curar. Abraça a pessoa que está perto de você. Ministra para ele. Cura, unção. Ele vai curar neste lugar. Neste lugar. Jesus, receba a cura agora. Declare que Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Vamos o adorar. Vamos o adorar.
Glória a Deus, meus irmãos. É maravilhoso quando nós adoramos a esse Deus dessa maneira. É dessa maneira que tem que ser, com emoção, lágrimas que valham a pena ser derramadas. Isso sim são lágrimas que vale a pena derramar pelo nosso Deus, que tem sempre feito o melhor por nossas vidas, meus irmãos. Aleluia. E agora vocês vão ver também um dos meus dons que eu sei fazer, graças a esse nosso Deus maravilhoso, né? Esse também é um dom maravilhoso. Vocês vão ver uma música que o toque e a voz não é minha, é computação gráfica, mas a letra já é da minha autoria. A letra foi eu que fiz essa letra. Não foi 2 dias fazendo só uma música, irmão. Passei 2 dias no trabalho, 12 com 12, 24 horas só para fazer essa letra. Mas vale a pena, é algo que vale a pena. É algo maravilhoso. Vocês vão ver agora. Essa música foi feita por mim. Também a legenda, que vai aparecer a letra, e também as ilustrações em movimento foram feitas por mim. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, meus irmãos. Daqui a pouquinho a gente volta, tem mais explicação boa para nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que vou conseguir. Eu creio que acertarei, porque tenho a ti para me orientar. Sei que o caminho existirá. Espírito Santo, Espírito Santo, caminho certo, caminho certo. Espírito Santo, caminho certo, estou aqui. Espírito Santo, sou o teu vaso, enche-me. Espírito Santo, sou o teu vaso, caminho certo. Caminho certo. Glória a Deus, aleluia. Vocês viram, meus irmãos? É dessa maneira que nós adoramos a Deus, através dessas músicas. Você aí, coloque uma música na sua casa de adoração, um hino abençoado. Às vezes, o seu vizinho está precisando de uma palavra e ele ouve essa palavra através dessas músicas, sabiam? Porque nessas músicas falam de Jesus, falam de Deus, falam do Espírito Santo, falam da Bíblia, falam muito maravilhosamente com a gente. Glória a Deus, aleluia. Como eu disse para vocês, aquela música, antes desse clipe que eu coloquei, tem mais de 15 anos, só para vocês terem uma ideia, mais de 15 anos que eu tenho aquela música. Eu não consigo achar, eu guardo ela com muito carinho. Eu não faço o clipe dela e nem daquela outra. Aquela outra tem um clipe no YouTube.
de 2 cantores cantando, como vocês viram, uma voz feminina e uma voz masculina. Tem o clipe dela, mas da outra não consigo achar, nem de jeito. Guardo com muito carinho aquela música de Jesus, muito carinho mesmo, não consigo mais achar ela. Há 15 anos que eu guardo ela com muito carinho. Glória a Deus, aleluia. E meus irmãos, é isso. Eu creio que o que foi anunciado hoje para nossas vidas foi entendido. Depois eu vou ouvir de novo, né? Toda vez, outra circunstância, meus irmãos, quando eu faço essas bênçãos, eu ouço junto com a minha esposa. Às vezes eu vivo na nossa cama, às vezes coloco lá na sala, na TV grande para a gente ouvir, né? Às vezes no celular, no tablet ou no computador. Aí a gente ouve a mensagem outra vez, em nome de Jesus. E meus irmãos, eu quero agradecer aqui, agradecer pela sua presença. Outra situação, meus irmãos, Deus coloquei aqui e vou apresentar agora. Irmãos, isso aqui desde tempos passados, desde o tempo que eu me converti, tem igrejas que ainda fazem essa atitude. O que é isso, pastor Eric? Isso aqui é a caixinha de oração, meus irmãos. Caixinha de oração. Essa caixinha foi dada por uma pessoa muito querida na minha vida, que pela palavra de Deus nós devemos ser obedientes a essas pessoas. Essa pessoa foi dada pela minha mãe. Essa caixinha de oração foi dada pela minha mãe. Fui lá na casa dela, vi que estava guardadinha lá, perguntei: mãe, posso levar como caixinha de oração? E ela me deu, está aqui. Meus irmãos, aí nos comentários vai ter 2 situações aí. Vai ter a situação desse clipe, que eu coloquei por último aí, foi feito por mim. E também vai ter a situação, se vocês quiserem aí nas informações, passem o nome de vocês para colocar aqui. Como foi anunciado, como eu anunciei, Deus sabe de tudo. Não precisa ser o nome todo, porque Deus já sabe o seu nome todinho. Às vezes tem pessoas, porque o nome todo? Não. Só o seu, já tem várias pessoas aqui, Quais são as primeiras pessoas que eu botei aqui? Os mais importantes. Em nossas orações são mais importantes. Qual é as nossas orações mais importantes? Quando nós fazemos a oração ao Deus Filho, Jesus Cristo. Quando nós fazemos as nossas orações ao Deus Pai, o Deus poderoso, que Jesus Cristo anunciou que estava fazendo a sua vontade. Quando nós anunciamos as nossas orações, os nossos clamores ao poder de Deus que Jesus Cristo anunciou para nossas vidas, como nós sendo seus vasos, que é o Deus Espírito Santo. E quando nós anunciamos nossas orações a estas palavras que tenham sempre poder nas vidas que elas precisam ter. Tá bom? Glória a Deus, já estão aqui. Meu nome, o nome da minha esposa, o nome da nossa filha está aqui dentro. E você aí, se você quiser o seu nome aqui, passe, tá bom? Se você quiser uma palavra abençoada, quiser conversar comigo ou com a minha esposa é a missionária Samanda Ferraz. E vou colocar o meu telefone, o telefone dela também aí nos comentários, viu? Podem ligar. Nós temos um grupo abençoado, vou mostrar aí para vocês. Um grupo abençoado é o grupo IAMA, significa Igreja da Adoração, Ministério Adorador. É um lugar, o melhor lugar que existe. Nós somos a Igreja da Adoração, nós somos o Ministério Adorador, viu? Nós temos esse grupo para a glória e honra de Deus. E acompanhe-nos também, a nossa igreja está no YouTube, a Assembleia de Deus aqui, Ministério Rio Branco, meus irmãos. Glória a Deus, né? Quiserem conhecer esse pastor aqui, eu estou ali na filial 1, juntamente com os irmãos, o coordenador, a pessoa que está ali naquele lugar, fazendo a obra de Deus, é o pastor Amorim e sua esposa, a missionária Mari. Para a glória e honra de Deus, nós estamos ali. Tem também outros pastores ali abençoados, para a glória e honra de Deus, meus irmãos. Venha, como eu disse, você vai ser bem recebido, vai ser bem tratado. Venha e vamos fazer parte dessa bênção. Se quiser mais informações, de onde fica, meus irmãos, mande seu telefone,
que eu passo a localização, o endereço direitinho para você participar dos cultos, os principais, quarta e o dia de domingo, viu? Podem pedir informações que vai ser passado direitinho, em nome de Jesus. E me ajudem em oração, meus irmãos, para essa programação aqui, ela sempre existir em nossas vidas. Isso aqui é algo que eu sempre vou fazer, para a glória e honra de Deus. Aleluia, glória a Deus. O demais quero agradecer a presença de todos, a participação de todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos fazer esta oração em agradecimento a Deus por este momento abençoado. Me ajudem, meus irmãos. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus, as sagradas Escrituras, as Escrituras sagradas, Senhor. Pai, te agradecemos, Pai, por este momento que nós tivemos aqui, Pai. Te agradecemos, Pai, pela leitura da tua palavra, Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor, pelas orações que foram feitas aqui, Pai. As orações do teu povo, Pai, que está orando e clamando a ti, ó Deus. Os abençoa em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, te agradecemos os hinos, Senhor, que foram aqui entoados, que foram aqui anunciados, Pai, em forma de adoração a ti, engrandecimento a ti, ó Deus Todo-Poderoso. Te agradecemos, ó Deus, e te pedimos, Senhor, por esta oração, Senhor. Abre o teu céu, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor, e ouve o nosso clamor, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, em nome do Pai, o Deus Todo-Poderoso, em nome do Filho, o Deus Filho Jesus Cristo, em nome do poder de Deus que Jesus Cristo anunciou para nossas vidas, o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, e em nome da palavra de Deus, as sagradas Escrituras, as Escrituras sagradas, a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, meus irmãos. O demais vamos fazer dessa maneira. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em nome da palavra de Deus, as sagradas Escrituras, as Escrituras sagradas, a Bíblia. Glória a Deus, aleluia! Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe a todos nós. Aleluia.